Verão já está chegando. Estamos há mais ou menos uns 2 meses das festas de final de ano. E, nessa época, há uma procura crescente sobre tratamentos estéticos que vão desde clareamentos até toxina botulínica, preenchedores. Mas quais são os materiais indicados? O que eu posso estar utilizando no meu rosto? Eu sou Renato Esquive, cirurgião dentista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os preenchedores na área da harmonização orofacial. Muito bem, vamos lá então? Esse é um assunto que eu gosto bastante, é uma área que eu gosto bastante, que é a área da estética, a harmonização orofacial. Quando nós entramos nessa área da harmonização, nós temos que entender que não é apenas a toxina botulínica, não é apenas o preenchedor, o ácido hialurônico. Existe um universo que é individualizado, caso a caso, paciente a paciente, entendendo a necessidade, aquilo que o paciente procura. Mas hoje, o nosso assunto vai se resumir ao preenchedor que eu indico mais para lábios, tá certo? E por quê? Há um tempo atrás, há mais ou menos um mês, veio uma paciente, nós estávamos conversando, ela veio procurar porque ela sentia que o lábio dela era um pouquinho menor ali, não estava numa harmonização muito agradável a ela. Realmente aí, estudando, analisando, é indicado sim, ao caso dela, preencher principalmente o lábio inferior, que é bem delgado, mas eu indiquei ali o ácido hialurônico, independente da marca, o ácido hialurônico. E aí, o ácido hialurônico tem algumas reticulações, desde de nenhuma reticulação até reticulação 3D, alta reticulação, enfim, varia um pouco de marca a marca, mas uma reticulação mais pesada até uma reticulação bem fluida. Vamos deixar assim. E no caso dela, eu indiquei baixa reticulação ou reticulação nenhuma e expliquei. Olha, você vai ter ali mais ou menos 6 meses, até no máximo 8 meses, 1 ano, esse material nos seus lábios. Isso, enfim, individualizando o caso a ela. E ela me falou assim, Renato, mas teve um outro colega que me prometeu um preenchedor definitivo. Aí então que me veio a necessidade de fazer esse vídeo. O preenchedor definitivo é um material que chama PMMA. Na verdade, é esse palavrão aqui embaixo. Esse material ele é legalizado? Sim, ele é legalizado, regulamentado pela Anvisa, só que ele é indicado quando você perde, tem um acidente, ou então tem alguma doença, alguma oncologia, enfim. Por algum motivo você teve uma perda muito grande de estrutura, tá? De tecidos moles ali. E para preencher, é injetado esse material que ele é, como o nome está dizendo, definitivo, ele tem muito tempo ali de material. Só que ele gera uma deformidade. Conforme vai passando o tempo ali, ele vai gerando uma fibrose em volta desse material, é como se fosse umas bolinhas. Enfim, eu não vou entrar na parte mais fisiológica, mas ele gera uma deformidade e ele é mais duro. Ele tem uma consistência muito mais firme do que os outros preenchedores, certo? O que acontece? Se nós injetamos esse material no lábio dessa paciente, durante um curto tempo até vai ser satisfatório. Só que ele é, como já vem falando definitivo, e ele é mais rígido. Então ele vai gerar deformidades. Ele vai ser mais duro quando essa paciente for conversar, vão perceber que aquela musculatura ali do lábio está mais enrijecida, aquele lábio está um pouquinho mais duro, não está gerando a elasticidade que deveria. Quando ela for tomar um tereré, chupar um canudinho, ela vai sentir. Quando ela for dar um beijo em alguém, vai sentir algo desconfortável. Então nós temos que tomar cuidado. Existe esse material, só que ele é contraindicado nesse caso. Existem indicações? É utilizado? Sim, mas nessa área, não. Então cuidado, tá certo? O ácido que nós o material que nós usamos no preenchedor, principalmente nos lábios, é o ácido hialurônico.
Alguns outros materiais podem ser utilizados, tá certo? Eu farei vídeos falando de cada um deles, mas hoje essa necessidade, eu sinto que eu precisava fazer esse vídeo para justificar por que utilizar um material, por que não utilizar outro. Por que um é contraindicado nesse caso, apesar de ser legal, e esse outro aqui é o indicado, tá certo? Lábios, ácido e hialurônico. Baixa reticulação ou nenhuma reticulação. Quando você usa de média reticulação, de alta reticulação, ele vai durar um pouco mais, mas ele é desconfortável, tá certo? Ele é indicado mais, por exemplo, para fazer essa linha da mandíbula, para preencher um pouquinho a maçã do rosto, né? Para tirar um pouco das olheiras. Há aqueles casos de rinomodelação com ácido hialurônico, que eu vou fazer um vídeo só disso, e é um vídeo que, se você tem interesse em fazer essa rinomodelação, eu vou pedir para você assistir, vai ser ainda nessas próximas semanas, certo? Então, esses lugares, essas regiões da pele que eu quero que fique mais firme, aí eu uso de uma reticulação mais alta, tá certo? Eu vou deixar esse vídeo mais curto. Acredito eu que tenha sido esclarecedor, que tenha sido uma linguagem simples. E se ficou ainda alguma dúvida, entre em contato conosco aí, WhatsApp, Insta, Face, YouTube. Sempre estou aberto a qualquer dúvida, qualquer sugestão. Eu espero você na próxima semana. Um forte abraço e até lá!